ninguém precisa ficar com torcicolo, né? Queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer, né, por estar aqui. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao pastor Álvaro pelo convite. Tenho um carinho muito grande pelo pastor Álvaro. Ele ministrou muitas aulas para mim lá no IFC de Vinhedo. Conheço esse jeitão dele de brincar, feliz, mas essa unção que é esse pastor, né? Muito feliz por esse convite. Também já tivemos a oportunidade de ministrarmos aulas em outras cidades juntos. Muito obrigada, pastor. Quero agradecer também a minha amiga Luciana, minha irmã em Cristo, minha colega de trabalho, ela é lá da igreja. Luciana é uma colega, uma irmã muito especial, uma intercessora nossa, trabalhamos juntas e ela se dispôs a vir aqui, né? Muito obrigada. Agradecer a Deus pela oportunidade, gosto muito de falar sobre esse tema, sobre educação de filhos. Quero agradecer a Deus que nos trouxe até aqui, quero agradecer a Deus, Deus colocou um anjo hoje, nós somos lá de Vinhedo, e na Anhanguera furou o pneu do carro. Coisa não é comum, né? Carro praticamente novo. Escutamos um barulho esquisito, mas o carro não buchava, quase que eu vim embora. Mas aí descobri que Luciana falou, para! Falei, não, tá bom. E era o pneu. Mas corajosa, nós oramos, descemos, arranquei tudo, falei, vamos começar a trocar esse pneu. Mas Deus mandou um anjo moço chamado Rodrigo, que ainda falou no final, ora por nós lá. Então, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor cheguem também a esse moço que parou para trocar o pneu para nós, e Deus nos trouxe até aqui. E eu quero agradecer por cada um de vocês, pela vida de vocês que saíram de casa, depois de babar, como disse, Está gravando e eu estou falando que vocês estavam babando, mas foi o pastor que falou primeiro, né? Foi ele que falou que vocês estavam em casa babando. Mas eu louvo a Deus que vocês saíram da casa de vocês para virem até aqui, para escutar um pouco de algumas experiências que eu tenho, que Deus tem, direção que Deus tem nos dado sobre a educação de filhos. Parabéns, que Deus abençoe, e eu sou muito grata pela vida de cada um de vocês que está aqui. Como o pastor falou, eu sou a Silvana, eu tenho algumas formações, né? Sou formada em psicologia há muitos anos, sou especialista em terapia familiar, gosto muito de atendimento de casal e de família, sou formada em pedagogia. Recentemente fiz um curso também, todo mundo fica meio preocupado quando se fala em coaching, mas eu fiz um curso muito bacana numa instituição muito boa. Mas o mais importante eu acho que a nossa experiência de vida, uma experiência com as famílias. Com 15 anos eu já era voluntária, com 19 anos eu já tinha uma escola pequena lá em São Paulo, com a minha irmã, a Rosana Lemos. Eu não sei alguns de vocês conhecem o apóstolo João Lemos. Eu sou irmã da Rosana, né? Sou cunhada do apóstolo. E quando ela teve a filha mais velha dela, a Raquel, a gente procurando uma escola, eu com 19 anos, fazendo faculdade, no final a gente comprou uma escolinha lá em São Paulo, e já desde os 19 anos que eu estou muito envolvida nessa área, trabalhando com famílias, trabalhando na área de educação. Mas o mais importante de tudo é meu caminhar com Cristo, né? Eu não venho de uma família evangélica, venho de uma família católica. E aí meus irmãos, a Rosana em primeiro lugar, né, namorando, noivando o João Lemos, que na época não era pastor, mas era filho de pastor. E aí foi minha irmã, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, e eu demorando, né, para querer aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Passei por vários caminhos aí, fui procurar a Deus de várias formas diferentes. Até uma hora que eu cheguei e falei, sabe uma coisa? Religião nenhuma atende aquilo que eu quero. Eu estou procurando um Deus de verdade, amigo, vivo, que eu posso conversar assim, sabe? Tete a tete. E aí eu fiquei uns bons anos dizendo que eu não tinha religião,
Até que um dia eu fiquei tão curiosa quando meu irmão mais velho e minha cunhada se entregaram para Jesus, se converteram. Eu fiquei muito curiosa. E pela curiosidade, eu fui conhecer a Jesus. Eu estava fora do Brasil, eu morei 2 anos no México. Aos 25 anos eu fui trabalhar no México. Depois eu fui morar na Inglaterra. E eu estava lá na Inglaterra, longe. Um oceano no meio da gente. E lá, longe, eu inventei que eu queria ir para a igreja. Mas, glória a Deus, Deus é um Deus criativo, né? Ele faz da forma dele, no momento dele. E aí, um belo dia, eu liguei para casa, e naquela época era telefonar, tá? Trim, 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 trim. Alô? Telefonista, quero falar com o Brasil. Era assim. Eu pareço mais jovem do que eu sou. Mas falta só 3 anos para eu parar na fila especial, tá? Aham. Só 3. É bom celebrar a vida, né? Graças a Deus. Então, vocês imaginam que eu sou da época do trim, 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 liguei para o Brasil, liguei para minha irmã, falei, é o seguinte, acho que eu quero ir numa igreja de crente. Ô, glória, teve festa no céu, teve festa no Brasil, festa na família, e Deus preparou, fui para uma igreja muito abençoada lá na Inglaterra, depois vim para o Brasil e comecei meu ministério. Morei em São Paulo uma época, depois eu fui para Ubatuba, durante 11 anos, ali foi o meu crescimento espiritual, trabalhei bastante nos ministérios da igreja, tive a oportunidade de trabalhar com o ministério de aconselhamento e libertação, e ali foi que eu tive um reencontro com a psicologia, porque nessas que eu fui viajar, eu já nem estava muito preocupada. E quando eu estava, uma época, conversando com o apóstolo João Lemos, ele falou, você vai ser uma psicóloga de Jesus. Eu falei, como assim, né? Psicóloga, Jesus? Mas depois eu fui entendendo, né, que, na verdade, a psicologia, ela já está na palavra de Deus. Os princípios e os valores, é claro que tem psicólogos e tem linhas que deturpam. Mas quando na palavra de Deus diz que nós somos formados espírito, alma e corpo, a alma é o nosso emocional, é o nosso psique. Então já está aqui. Então é claro que toda a linha da psicologia que eu sigo, as coisas que eu creio, elas estão de acordo com os princípios e os valores bíblicos cristãos. Então eu consegui aí ver que a ciência, que a psicologia, nós podemos ver ela de acordo com a palavra. E aí já são quase 30 anos que eu tenho de conversão, passei esse tempo em Ubatuba, e há 12 anos eu estou em Vinhedo, na Igreja Jesus Cristo é o Caminho, do apóstolo João Lemos, e ali eu ajudo na igreja, em ministérios da escola dominical. A gente tem um curso de aconselhamento cristão, o IFC. Eu sou aluna do IFC porque ainda fiquei pendurada com 3 matérias. Eu acho que foi o pastor Álvaro que não deixou eu passar de ano. Descobri. Mas tudo bem. Depois a gente conversa, pastor. Faltaram aí umas 3 matérias para eu me formar, mas eu vou me formar em nome de Jesus. Mas nós temos o curso de aconselhamento cristão também. E eu sou coordenadora do curso de aconselhamento cristão e professora nessa disciplina. E o meu ministério hoje é muito especial. Há 12 anos eu estou como diretora de uma escola regular, se chama Príncipe da Paz. E essa escola, ela está ligada à igreja. A igreja, eles são os mantenedores da escola. Então, uma escola de valores, de princípios cristãos. Nós trabalhamos desde os bebezinhos até os alunos de 9º ano, de 14 a 15 anos. É uma escola que tem um projeto bem diferente, ela é semi-integral, então os alunos passam muito tempo com a gente, né? 7 horas por dia, 8 horas por dia. Então, na verdade, é a extensão da casa deles, é a extensão da família, e é uma alegria. E ali eu trago muita experiência hoje para nós, nessa palestra, de experiências que eu vivo dentro da escola com as famílias, né? É o outro lado, é um olhar que nós temos como educadores, e para a honra e glória do Senhor, eu tenho
o privilégio de ter o meu ministério e a minha profissão e o meu trabalho, tudo junto, misturado e muito bom. É uma alegria. Então, essa foi minha apresentação. E eu quero saber de vocês, quem aqui tem filhos menor de 6 anos de idade? Só levanta a mão. Menor de 6 anos de idade. Amém. Então, tá bom. Quem tem filhos menor entre 6 e 12? Já está aumentando. Bastante gente com 12. Quem tem filhos entre 12, 13 até 18 anos? Então, tá bom. E os maiores de 18? Todo mundo, creio que a maioria aqui. Glória a Deus. Né? Netos, quem tem netos? Uhul! Eu tenho sobrinho neto. Eu babo no meu sobrinho neto. É o Benjamin. Tá bom. E se alguém aqui não tem filhos, provavelmente deve ter um sobrinho neto, ou deve estar ligado à educação de filhos, deve estar ligado com crianças, com ministério, enfim. É importante para todo mundo. Eu quero, em nome de Jesus, que essa palestra, que esse momento que nós estamos juntos, venha trazer algumas ferramentas, porque não está fácil, né? Está fácil educar as crianças? Não está. Eu sei que está difícil. Mas eu creio que, em nome de Jesus, que nós temos Deus. Se nós temos a Deus, se nós temos a sabedoria de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Queridos, vamos lá. Eu só tenho que lembrar que eu tenho um PowerPoint aqui atrás de mim, né? Isso. Eu desliguei, será? Eu acho que eu desliguei. Eu não, foi o pastor que deu desligado para mim. Bom, será que ele... Eu já vi que ele brinca com vocês como ele brinca como professor também lá no UFC, né? Então, eu posso ter a liberdade também de brincar, né? Amém? Então, tá bom. Não tem problema, eu vou falando, tá? Desafio para a família. Gente, educar filhos, eu sei que tem sido um grande desafio para as famílias. O assunto, aonde a gente pode prestar atenção, principalmente para as mulheres, né? Onde nós paramos, obrigada, onde nós paramos, nós temos grandes desafios, paramos para conversar, tem gente falando, ai, porque meu neto, ai, porque meu sobrinho, ai, porque meu filho, porque não obedece, porque não está bem, porque eu não sei o que eu faço, porque não tem limite. Os avós desesperados, porque estão ajudando de montão a educar esses filhos. Tem que buscar o neto no colégio, né? Porque a filha acabou de ligar, está atrasada trabalhando, deixa eu buscar o neto. Então, em todos os lugares, isso tem sido um grande desafio. Tá? A preocupação, a educação de filhos. Existe o importante... Será que eu consigo? Não faz mal. Existe um importante psiquiatra americano que ele tem uma sentença, uma frase, prestem atenção no que ele vai falar. Não vai ter prova, não, só presta atenção. Não é que nem o pastor Álvaro ficar dando prova para a gente, não, tá? É só a apresentação. Obrigada. Esse psiquiatra americano se chama Carl Manager. Olha a sentença que ele tem, obrigada. A paternidade, quer do pai ou da mãe, é a mais difícil tarefa que os seres humanos têm para executar. Estão entendendo? Essa é a tarefa, ser um bom pai, ser uma boa mãe. É considerado pelos psicólogos, psiquiatras, a tarefa mais difícil que um ser humano tem para desenvolver. Pois pessoas, diferentemente dos outros animais, não nascem sabendo como serem pais. Muitos de nós lutamos do princípio ao fim. Quantas pessoas lutam do começo ao fim para serem bons pais? E aí a gente ainda está falando de criança, de adolescente. Mas quantos de vocês têm filhos adultos e continuam preocupados? E continuam tendo desafios? Piorou? Trabalho dobrado.
São grandes os desafios, né? O que a gente tem falado? A gente tem falado de indisciplina. Hoje, passando aí no Facebook, meu marido brinca e fala assim, você parece adolescente. Eu falei, obrigada, meu amor. Realmente estou parecendo uma adolescente. Mas no Facebook, eu estou seguindo as páginas que eu curto. São as revistas de educação, coisas ligadas à educação. Não estou xeretando a vida dos outros, isso não me interessa muito, não. O que me interessa é poder ler algumas coisas que eu curto, as páginas das revistas de educação. E vi 2 vídeos horrorosos de situações de escola, aluno batendo em professora, a professora quase que xingando a aluna. Aí eu tenho curiosidade de ler um pouco dos comentários de pessoas que eu nem conheço, para entender o que as pessoas pensam, né? Tá difícil. O problema de indisciplina é um problema grave para todos os lados. Quando a gente fala de criança pequena, a gente fala de birra, né? Quem aqui não enfrenta com crianças pequenas a dificuldade de birra? Aí a gente fala, fácil, é só largar, deixa lá. Mas quem tem um filho com temperamento difícil, sabe como é enfrentar uma birra, né? Meu sobrinho neto, com 3 anos, eu resolvi levar ele no supermercado para comprar pão de queijo. Só que eu esqueci de um detalhe. Era época de Páscoa. Esse menino entrou no meu colo, começou a berrar que era um ovo de Páscoa bem grande. Eu não entrei, não era dia, eu não ia comprar ovo de Páscoa bem grande, não era o dia, eu ia comprar um outro dia. Aquele dia era dia de comprar o pão de queijo e o suquinho para ele, rapidinho. Esse menino fez um escândalo, tamanho. Todo mundo olhando de cara feia, eu suando, com ele no colo, grudada. Eu não comprei. Ninguém acreditou que eu, como tia-avó, fiquei firme e forte. Deixei esse menino berrar. Comprei o pão de queijo, comprei o suco, deixei ele escolher o suco. Eu quero de uva. Tá bom. Eu falei que ia comprar pão de queijo e suco, comprou, escolheu o suco que queria, foi para o carro berrando. Aí entra dentro do carro, para de berrar, né? Porque daí eu berrei mais do que ele. Não, estou brincando. Não, berrei não, mas eu fiquei brava. Aí foi ali, agora você fica e volta. Aí passou uma semana, eu conversei muito com ele. Aqueles dias eu conversei com ele e falei, não está certo, eu vou te dar um presente, eu vou te dar ovo, mas é no dia da Páscoa que a gente vai falar de Jesus e tudo, não é hoje. Aí eu virei para as minhas amigas lá na escola e falei, eu vou levar ele de novo no supermercado. Elas falaram, você é maluca? Eu falei, sou tia-avó, eu vou lá, mas eu vou no mesmo supermercado e ele vai respeitar o limite, de nome de Jesus. Deu certo, eu levei ele no supermercado novamente, entrei, e ele não fez o escândalo, e novamente compramos o pão de queijo, o suquinho, que era o fim da tarde. E depois, no dia lá, ele ganhou o que ele queria. Então, eu sei que não é fácil em todos os lugares. Birra, quem quer enfrentar uma criança fazendo birra? É fácil falar, né? E a vergonha? Não dá vontade de ceder logo para a criança, em vez de ficar passando vergonha? Falta de limites. Nós vamos falar bastante sobre limites hoje. Todo mundo tem falando, essa criança, tudo é culpa do pai e da mãe, né? Não é. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Mas é um tal de dizer, esse pai, essa mãe que não dão limite, esse pai, essa mãe que não dão limite. Nós vamos entender um pouco sobre isso, né? Falta de responsabilidade. Gente, eu fico assustada. Olha, nossos alunos, a grande maioria são de famílias boas, estruturadas, uma grande parte evangélico, muitos católicos, famílias de valores e de princípios. Esses meninos, essas meninas, eles não têm responsabilidade para quase nada. Uma bagunça, uma confusão, tudo bagunçado, esquecem tudo. Eu levo eles para viajarem, todo mundo fala, Silvana, você é muito corajosa. Eu falei, em nome de Jesus, Deus está comigo. Mas realmente, levar eles para viajarem, eles esquecem metade das roupas, esquecem tudo para trás. Fui num acampamento com eles agora na Páscoa. A hora que eu entrei no ônibus, eu falei assim, eu só quero uma coisa, cada um olha, porque eles estavam com o celular meio guardado, que não era para ficar usando, né? Falei, agora cada um olha o seu celular se está aí. Eu só vou descer desse ônibus se tiver esquecido o celular. De resto, não dá.
Eu desci do ônibus, eu falei, pai, eu estou entregando todos os seus filhos inteirinhos, acho que todos com os celulares deles, mas as roupas, eu não sei, eu acho que metade ficou lá no acampamento, né? Porque eles não sabem nem cuidar da roupa deles, gente. Acontece. Dificuldades da escola, ou seja, problemas de nota, problemas de comportamento, a gente tem vindo muita dificuldade na escola. Eu vivo isso do outro lado como diretora, e vocês, como pais, devem aqui ter casos e casos para contar das dificuldades na escola. Dependência da internet, das redes sociais, dos videogames. Quem aqui, se eu perguntar, provavelmente muitos também levantam a mão, para falarem de problemas que seus filhos passam muito tempo nas redes sociais, grudado na internet, grudado no computador para assistir a séries de não sei das quantas. Isso tem sido uma dificuldade para tudo quanto é lado. E nós estamos com muitos adolescentes e jovens completamente viciados. Eles são dependentes. E não é que ele... Eu estou falando do ponto de vista da psicologia, o que é considerado uma dependência. Não é que usa muito, é dependente, passa mal quando está longe. A gente recebe alunos na nossa escola assim, dependentes. Aí, ó, para tirar essa dependência, precisa de ajuda, aos poucos, mas é dependência mesmo. Os jogos, como eles são têm grandes desafios, porque seja o jogo que for, seja de carrinho, seja de matar, seja do que for, tem a etapa seguinte. E claro que a maioria, pode variar um pouco de acordo com a sua personalidade, com o seu temperamento. Mas quem é que não gosta de superar uma fase? Fala para mim. Se você for fazer um bolo, mãe, o próximo que você for fazer, você não quer que seja melhor do que o que você fez? Hã? Todo mundo quer superar. Então, eles ficam viciados nessa questão dos jogos porque eles querem superar, eles querem a fase seguinte. Aí termina o jogo, eles enlouquecem o pai e a mãe porque eles querem comprar outro jogo porque já terminaram todas as fases daquele jogo. Aí eles vão querer jogar outro. E eles vão querer jogar outro. E você imagina o quanto eles começam a viver. E aí, claro, se juntando-se, infelizmente, com problemas espirituais, com problemas emocionais, acontece o que aconteceu em Suzano, daqueles jovens que vestiram as roupas do jogo, compraram as armas iguais do videogame para entrar na escola lá em Suzano para matar os amigos. Fiquem tranquilos. Graças a Deus, não é que o jovem que joga videogame vai sair matando, senão acho que metade de nós não estaríamos aqui hoje, né? Metade da humanidade, acho que não estaria viva se fosse por conta dos jogos. Não é isso. Mas a criança e o adolescente vai ficando, porque as suas conexões, os seus neurônios, eles vão ficando muito viciados nos jogos. Além disso, nós temos outros problemas graves de agressividade. Agressividade. Estão se matando, estão se batendo. Problemas graves. Hoje tem se falado de um novo transtorno chamado transtorno opositor desafiador, o tal do TOD. Criança, um dia desses, uma pessoa de uma outra cidade me ligou pedindo ajuda, não sei nem como ela chegou até mim, que o filho tem esse diagnóstico. O último dia, eles brigaram, o pai brigou, o pai bateu, porque eles têm se tornado muito agressivos. E isso é muito triste. Por conta de toda a violência, por conta de todos os desafios, por conta de toda a luta espiritual, a agressividade tem sido muito presente na vida das crianças e dos adolescentes. O uso de drogas. Fumar maconha. Você pergunta para o jovem, você usa droga? Não. Aí depois você desculpa que é só maconha. Como assim? Maconha não é droga? Não, né? Ô, Silvana, que maconha é droga? Mas baseadinho, pega nada. Pega nada? Ninguém sabe se vai ficar dependente ou não. Eu falo para os jovens, vocês podem falar para os jovens. Ninguém, nem a psicologia, nem a psiquiatria, a ciência não explica. Existe, e eu falo a verdade, existem pessoas que fumam maconha e que não ficam dependentes, que fumam, entre aspas, socialmente? Existe. Existe. E eles conhecem.
Gente que trabalha, mas depois da noite fumam baseado nas festas e tem vida normal. Existe, eu não vou mentir para eles. Só que existe muito mais gente dependente. Existe muito mais pessoas que foram brincar com a maconha, que foram experimentar uma droga tão levinha e ficaram dependentes. E aí, da maconha, é um poço sem fundo. E a palavra de Deus é muito clara. Mas o que eu gosto de trazer muito, meus irmãos, é assim, que muitas vezes nós precisamos ter argumentos para conversar com o adolescente, com o jovem, que vão além da palavra de Deus. Claro que a palavra é a base para tudo, mas eu acho que é por isso que vocês estão aqui, que o pastor trouxe uma educadora, psicóloga, para nós termos mais argumentos. Claro que hoje a gente vai falar bastante sobre a palavra de Deus. Problemas na área de sexualidade. Eu falei para o pastor que se der, quando quiserem, eu volto, para a gente falar só sobre sexualidade. Mas tem sido um grande desafio. Meus irmãos, essa história da ideologia de gênero, que na verdade nós estamos falando da educação psicossexual da criança. A criança nasce menino, a palavra de Deus aqui eu falo como cristã, na liberdade que eu tenho de falar da palavra de Deus. A criança nasce menino, a criança nasce menina, Deus criou o macho e a fêmea. Mas, para vocês, nossos irmãos em Cristo, que são pais, vocês precisam entender que a criança tem um processo, principalmente até os seus 10, 12 anos de idade, que ela tem que entender que ela é um menino e que ela é uma menina. E o papel dos pais e da família é importantíssimo. E aí, o que está acontecendo? Em muitas escolas, em muitos lugares, eles estão vindo com uma outra teoria diferente, que você não precisa. Que você nasceu menino ou menina, mas que não tem problema. Você pode ser aquilo que você desejar ser. E essa história é bem complicada. Pais, estejam atentos. Está muito mais próximo do que vocês possam imaginar. Muito mais. Eu estou falando aqui de respeito. Quando eu dou a minha palestra, eu falo muito, nós precisamos respeitar os adultos, suas opções, seus desejos, seja o que for. Mas eu estou falando de pais. No cuidado com as crianças. Estejam bem próximos para entender o que está acontecendo. Outro problema sério é a depressão. Muito triste. Muitos adolescentes e jovens depressivos, de verdade. Muitos adolescentes precisando serem medicados. E eu estou falando de famílias cristãs também, gente. A minha experiência maior, como eu disse para vocês, são de famílias cristãs. Muita dependência, muita depressão, autoflagelação, se cortando, principalmente as meninas, e os pensamentos suicidas. Há um mês atrás, o filho de um apóstolo muito famoso aqui no Brasil se enforcou, aos 15 anos de idade. Então, é grave, é sério. E aí, quais são os desafios para os cristãos? Além de tudo isso que eu falei, nós cristãos, as famílias cristãs, estão passando por desafios ainda maiores. Porque o que está acontecendo? Que a distância entre os princípios e os valores cristãos e o que a sociedade, o mundo está pregando, está aumentando cada vez mais. Desculpa, mas eu vou falar, né? Quando eu tinha 15 anos, aprontar, ser adolescente rebelde, era fumar um cigarrinho escondido no banheiro do colégio das freiras que eu estudava. Hã? É? Não era. Não era. Acabou. Os meninos, desculpa, posso falar claramente, né, pastor? Os meninos para ver vocês aqui, né? Os meninos para ver mulher pelada, você tinha que fazer o quê? Ir lá no bairro do lado, guardar dinheiro, ir lá no bairro do lado, comprar a revista, que existia uma e era cara, para quem sabe ver umas mulheres peladas. Era isso que era. Uau!
está aprontando. E nós, meninas, queria saber se os meninos tinham comprado ou não. Principalmente o irmão, para a gente dedar para o pai e para a mãe. Porque a gente não queria ver, só tinha mulher pelada. Homem pelado? Desculpa, quando a gente ia ver um homem nu? Quem é aí da minha geração? Quando casasse. Enfim. Então, só que hoje, o que é ser diferente? Vamos pensar um pouco aí no mundo. Estou falando agora fora do ambiente cristão. Fumar. Tudo bem, o pai dá o cigarro dele para o filho. Prefiro que fume perto de mim, que eu já sei o que está fumando. Maconha, fuma junto comigo, filho, para você não pegar droga mais pesada. Deixa eu te explicar como é que é. Bebida, estão bebendo de monte. Sexo, ficar, transar. Importante é na médica para tomar tudo, fazer tudo direitinho. O que o adolescente vai fazer para ser rebelde? Rebelde no sentido de ser diferente, porque isso faz parte da adolescência. Está cada vez mais difícil, porque vocês entendem que esse gap, essa distância está aumentando dos princípios cristãos? Eu tenho a coragem de dizer para os nossos adolescentes, os nossos jovens, vocês têm que ser macho para ser cristão mesmo nesse mundo que vocês estão vivendo. Porque eles são os verdadeiros extraterrenos. É muito diferente o que eles têm que viver hoje. Eles chegarem na escola e falar, não vou ficar, não vou beijar. Eu quero casar virgem. O povo cai em cima deles que nem uns malucos. Eu não quero beber. Eu vou na festa, mas eu vou tomar Coca-Cola. Eu vou tomar suco. Eu não vou beber. O povo dá risada deles. E sabe o que fazem, né? Param de convidar. Porque eu acompanho os alunos que saem da nossa escola e vão para o ensino médio, vão para outras escolas e eles vão contando para a gente o que acontece. Então, está difícil para os nossos adolescentes cristãos, porque essa divergência está aumentando cada vez mais. Não é só fumar um cigarrinho escondido no banheiro ou comprar uma revista, né? Hoje, os meninos, para verem o que eles quiserem, as meninas também, não precisa nem querer, se bobear, falar, é que meu celular está desligado, porque senão já tinha aparecido lá no Google, né? Ok, Google, mulher pelada, pum, já aparece, você não precisa nem fazer esforço, né? Precisa tomar cuidado com o Google, que ele já mostra para você, você precisa nem querer muito. Mas nós temos, graças a Deus, ensinamentos cristãos. Nós encontramos tantos ensinamentos na palavra. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha uma promessa de Deus. É promessa. Educa que ele não vai se desviar. Que bom. Está aí. Tem a promessa de Deus. A palavra é clara. Que a responsabilidade dos pais na educação de seus filhos. O problema é que, às vezes, nós, irmãos cristãos, leem isso e acham que o caminho que deve andar é levar na igreja, ler a Bíblia e acabou. Não, esse é só o começo. Começo importantíssimo. Falar dos princípios de Deus, falar de Deus. Ensinar para eles quem é Deus, viver Deus na frente deles. Mas é o começo. E o que acontece aqui, que a palavra também diz que é muito importante. Educa a criança no caminho que deve andar. Criança. É para começar a educação pequenininhos. E aí o que acontece? Quando é pequenininho, não tem muito problema, é uma birrinha, é uma coisinha, vamos levando tudo errado. Aí quando é adolescente, vem desesperado para o pastor Álvaro. É isso, pastor? Geralmente. Às vezes deixa tarde demais. E não é que é tarde, para Deus nunca é tarde. Graças a Deus eu ainda tenho jeito diante de ti, né, Senhor? Até meu último dia, Deus precisa trabalhar na minha vida e na vida de cada um de nós. Mas nós temos que entender que é importante um trabalho preventivo da criança. Algumas ferramentas que eu trago hoje aqui para nós é para falarmos das crianças.
Claro que problemas graves, se você tem um filho com depressão, se você tem um filho nas drogas, eu vou estar disponível para te ajudar no que for possível. Mas aqui nós temos que falar muito sobre prevenção. Deuteronômio 6, 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Tem pai que basta ensinar a Bíblia. É o princípio. Mas e caminhar, e viver, educar, não é só levar na igreja. A igreja é parte. A vida com Deus é o todo. Amém? Só que tem pessoas que às vezes acham que levar na igreja, não, leva 3 vezes por semana na igreja, vai no grupo de jovem, vai no grupo de não sei o quê. Ai, que bênção, está começando a ajudar no louvor. Glória a Deus, tudo isso é bênção. Mas a educação, o caminhar com Deus é no acordar, é no bom dia, é o olhar nos olhos do filho, é bom dia. Deus te abençoe, meu filho. Começa aí, no primeiro momento. Salmos 127, 3 e 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Meus queridos, que responsabilidade. Vocês, os filhos, são herança. É preciosidade de Deus que está dando na mão dos pais para administrar o bem maior. É muita responsabilidade. Mas a notícia boa sempre é que nós temos parceria com Deus, com o Espírito Santo. A gente pode pedir sabedoria, a gente pode pedir ajuda, que Deus está ali. Amém? Essa é. E bom também saber que vocês estão aqui para procurarem aprender um pouco mais e que Deus nos capacite. Aí vamos ver alguns fatores que interferem muito. Todo mundo aqui quer ser um bom pai e uma boa mãe? Sim? Um pai e uma boa mãe de sucesso, que faça o melhor para os seus filhos. Só que alguns fatores interferem muito nesse sucesso. Como ser um bom pai, como ser uma boa mãe. Em primeiro lugar, qual é a sua experiência de filho? Como você viveu? Como foi o seu pai para você? Como foi a sua mãe para você? Como foi a sua experiência de filho? Claro, meus irmãos, que Jesus pode vir e curar todas as feridas da alma, amém? Mas Deus nos faz espírito, alma e corpo, e no nosso processo de alma, de psique, as coisas são um pouquinho mais complicadas. Deus pode fazer, mas não é fácil. A pessoa que vivenciou, ou teve uma infância difícil, qual é a imagem que tem de pai e de mãe? Ele não teve essa experiência saudável. Deus faz milagres e passam a ser excelentes pais. Mas eu vejo um milagre de Deus aí, porque não viveu essa experiência de ter uma boa infância com bons pais e boa mãe. Qual foi a motivação para ter filhos? Quantos de vocês podem ter tido filhos sem serem planejados? Às vezes fora de um casamento, aconteceu. Fora de um casamento cristão. O que aconteceu? Qual foi a motivação? Deus também vem e pode curar tudo isso. Glória a Deus. Qual é o temperamento seu e do seu filho, a sua personalidade? Você pode falar assim, você deve estar pensando, ela está falando tudo isso porque ela não conhece meu filho. Ele é tão difícil, ele tem um temperamento. Foi Deus que deu o temperamento para ele? A personalidade dele, ela não conhece. Não conheço. Mas glória a Deus, vocês estão aqui e eu estou conhecendo vocês. Amém? Vida profissional. Eu convivo com essas mães que estão precisando trabalhar demais. Eu convivo. Essa é a classe ali que a gente trabalha, uma escola particular, mas as mães precisam trabalhar porque elas estão compondo a renda junto com o marido. Se elas pararem de trabalhar, elas vão ter que fazer outras opções. A vida profissional, às vezes um ministério.
são situações difíceis e que vai encurtando o tempo de qualidade, o tempo que as mães e os pais têm com seus filhos. A crise financeira pode influenciar na sua educação, né? Pais que estão trabalhando tão longe, eu só tenho um emprego lá do outro lado de São Paulo, eu quase não vejo meu filho, mas eu preciso trabalhar. É o que tem, né? Ou desempregado, que fica o dia inteiro pegando no pé do filho, esse também é um problema, né? Infelizmente, isso também é, né? Rede de apoio, tem gente que não tem família nenhuma para ajudar. É tão bom quando tem o vô, a avó, a tia-avó, o tio-avô, tudo para ajudar, mas tem gente que não tem. E isso dificulta na educação dos filhos quando você não tem uma rede de apoio, não tem uma escola que possa contar, não tem uma igreja que possa ajudar. Tudo isso interfere. Relacionamento conjugal. Queridos, antes de serem pais, dentro da casa de vocês têm um relacionamento conjugal, marido e mulher. Se alguém aqui está separada, alguma mulher separada, algum marido, um homem separado, está educando seu filho sozinho, é um grande desafio também. Agora, grande problema que está acontecendo dentro das famílias é que o problema está no nível conjugal. Marido e mulher estão se matando. E aí, como vai dar uma boa educação para os filhos? E as pressões todas do mundo que eu já falei, isso são vários fatos que interferem na situação. Mas o que a gente vai fazer? Desistir? Sentar e chorar? Vocês já viram quando ele dá aula de criança, né? Ele deita, ele chora, daquele jeito. Nós vamos deitar e chorar? Não, né, pastor? Quem será que faz isso? O que fazer diante dessas situações? Olha lá a carinha pensativa. O que fazer? Eu confesso para vocês que eu não tenho uma receita de bolo. Vocês que vieram aqui esperando uma receita de bolo, não existe. Mas existem alguns elementos importantes que eu quero trazer como ferramentas para vocês. E que, em nome de Jesus, eu espero que ajudem vocês na educação de seus filhos. Primeira delas é autorresponsabilidade. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Autorresponsabilidade? A tendência nossa humana é sempre colocar a culpa em tudo, né? Todas essas circunstâncias que eu já falei para vocês, essas situações, não é o suficiente para a gente falar? É o temperamento do meu filho, é a situação, é a crise, é o mundo, são as pressões do mundo, a escola. Pronto. Aí vamos embora para casa chorar? Porque se a gente achar que o problema é a sua situação e que eu não posso fazer nada, vamos embora para casa chorar. Mas não, nós vamos ter autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade começa lá em Gênesis, quer dizer, a falta de autorresponsabilidade começou lá em Gênesis 3, 11 e 13. Perguntou Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. E aí começou a síndrome do empurra-empurra, que nós temos que quebrar isso na nossa vida. E rejeitar, em nome de Jesus, essa herança de Adão e de Eva. Vamos entender com eles quando chegar lá em cima. Olha lá, peguei umas fotinhos, né? É isso aí, né? Não foi ela, não foi ele. Eu achei essa foto. É claro, simbolizando aí um Adão. E aí eu fico na minha imaginação. Não está escrito, hein, pastor? Não está escrito na Bíblia. Quando eu falar é minha alucinação, é o que eu acho. Mas eu acho que devia estar escrito assim, ô Deus, a culpa é tua, né? Olha só a mulher que o Senhor deu para mim, que o Senhor fez para mim. É essa? Ele não está com cara de que ele está falando isso para Deus? Tá, né? Maridos, algum dia você falou para Deus, olha a mulher que o Senhor me deu. Esposas, algum dia você falou para Deus, olha o homem que o Senhor me deu. Depois eu venho falar para casais, tá bom? Assim mais especificamente. Então, meus irmãos, a autorresponsabilidade existe esse curso que eu fiz de coach, eu fiz com na
num lugar que o responsável é o Paulo Vieira. Ele é cristão, tá certo? Ele não fala muito isso, mas ele é cristão. Gosto muito, fiz o curso de formação, não foi com ele, foi com uma professora da equipe dele, e depois eu fiz um curso mais curto, que daí foi ele que ministrou. E olha o que ele disse. As mudanças começam quando as pessoas conseguem ser honestas consigo mesmas e aceitam que, de algum modo, são responsáveis pela situação em que se encontram. Gente, culpa é diferente de responsabilidade. Não vamos ficar falando de culpa, não, porque pai, você não tem culpa de nada, mãe, você não tem culpa de nada. Eu tenho certeza que você sempre tentou acertar, não é? Alguém já foi lá de propósito, eu vou fazer errado para danar com meu filho aqui? Claro que não. Então não estamos falando de culpa, mas nós estamos falando de responsabilidade. E como é bom poder falar de responsabilidade, porque então eu posso fazer alguma coisa. Se a culpa é só do outro, eu não posso fazer nada. Se é da Eva, uai, que eu fiz? Se é do Adão, se é de Deus. Gente, isso é muito complicado, né? Mais um. A autorresponsabilidade é a capacidade de responsabilizarmos a nós mesmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, positivo ou negativo. Não significa negar a situação, mas se perguntar: onde eu errei? O que eu poderia ter feito de diferente? E às vezes eu errei porque eu fui fazendo pela minha força e não fui buscar a direção de Deus primeiro. Quando eu falo que nós somos responsáveis, eu não estou dizendo que Deus não tem nada a ver com isso. Deus está ali, pronto para nos ajudar. Mas quantas vezes nós vamos e fazemos? Pior é quando a gente ainda acha que foi Deus que mandou. E não foi. Faltou intimidade. Faltou buscar mais de Deus. Toma umas decisões repentinas e ainda põe a culpa em Deus. Foi Deus. Ah, não foi Deus. Estou passando por uma luta, foi Satanás. Bom, e aí? Qual é a nossa responsabilidade em tudo isso? Onde eu errei? Onde eu posso fazer, o que eu posso fazer para mudar a situação? Lembrando uma frase que eu gosto muito de falar. Eu, e creio que vocês todos juntos, nós servimos a um Deus do impossível. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus pode curar um filho que está doente? Você crê que Deus pode tirar um filho das drogas? Amém? É o impossível. Deus vai fazer o impossível. Mas o possível cabe a mim e a você fazermos, meus irmãos. E quantas vezes Deus nos cria com capacidade, com inteligência, com domínio próprio. Deus nos cria. Criação do ser humano, a coisa mais maravilhosa que tem. Para quê? Para nós não usarmos a capacidade que Deus nos deu? E aí eu fico preocupada, me perdoe, mas eu encontro muito cristão jogando tudo para Deus. Ah, filho, vai fazer tua parte primeiro, para Deus poder fazer o impossível. Faça a sua parte. Na hora que chegar o teu limite, Deus entra. Deus entra para fazer o impossível. Deus entra para fazer aquilo que a gente não pode fazer mais. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos ter a responsabilidade. Você está disposto a botar esse capacete e a entender que tudo que eu vou falar daqui para frente, você vai pensar em você mesmo? Amém? Assuma esse compromisso. Porque se você continuar pensando que o problema é da escola, que o problema é da professora, que o problema é do pai que não educou direito, que o problema é do avô. Então, primeira coisa é a autorresponsabilidade. Depois da autorresponsabilidade, nós precisamos ter autoconhecimento. Você se conhece de verdade? Por incrível que pareça, tem gente que não se conhece. E a palavra de Deus é tão clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tem gente que pensa que essa verdade é apenas conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o começo de tudo, essa é a maior verdade. Agora, quando eu assumo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, desculpa, tem muita gente assumindo só a segunda parte, que é Salvador, que é para o futuro, né, gente?
Se eu for embora hoje, eu vou ser salva, vou para o paraíso, tenho certeza da minha salvação. Amém. Que todos nós tenhamos certeza da nossa salvação. Mas aceitar a Jesus como Senhor é para hoje, aqui e agora. É Deus, é Jesus que realmente está sentado no trono da nossa vida. Eu realmente tenho total dependência do Senhor? Isso é senhorio. Agora, dependência para trabalhar e fazermos as coisas juntos e nos conhecermos. Então, tem gente que não se conhece. Autoconhecimento, quem eu sou em Cristo? Como Deus me fez? Além disso, conhecer o seu temperamento, a sua personalidade, entender da sua bagagem. Nós recebemos bagagem da nossa família. Às vezes ela é boa, às vezes não é. Às vezes nós vamos ter que deixar de lado. Não posso trazer junto para o casamento, para a educação dos meus filhos. E tem gente que fica no automático. Eu fiz assim, eu fui assim, eu vou continuar sendo assim. Eu não recebi carinho, eu não vou dar carinho. Meus pais eram muito rigorosos, eu vou ser muito rigoroso. Será? E não se conhece, faça um autoconhecimento. Nós temos, e nós precisamos procurar nos conhecermos melhor. Primeiro, a melhor terapia que existe, a melhor, sabe com quem é, né? Com o Espírito Santo de Deus, com Jesus. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho lá, eu trabalhei muito tempo em consultório, mas não trabalho mais em consultório. E eu tenho uma cadeira muito gostosa, porque na época de consultório eu passava 8 a 10 horas sentada numa cadeira. Então eu tenho uma poltrona propícia para o meu tamanho, tá bom? Pequenininha, que dá certo, que eu encosto, que eu ponho o pé. E ela está hoje no meu quarto. E sabe o que eu gosto de fazer? Vocês vão dizer que eu sou maluca, mas vocês vão entender. Aí a cama fica perto, né? Aí tem dia que eu sento assim na minha cama, olho bem para a minha poltrona e falo, vamos fazer terapia? Faz comigo, Deus. Fala comigo, Espírito Santo. Estou chateada com isso, com aquilo. O que o senhor acha? O que eu devo fazer? É minha terapia com Deus. Só que eu gosto de sentar na minha cama e olhar aquela poltrona, é uma coisa simbólica, né? Deus está comigo no chuveiro também. Amo conversar com Deus no chuveiro, que ninguém está escutando, né? A gente pode chorar bem alto, conversar. Amo conversar, porque a intimidade com o Pai nos dá liberdade para fazermos isso. Então, não é na cadeira que Deus está sentado, mas vocês estão entendendo que é algo simbólico para mim, fazer a terapia com Deus. Buscar a ajuda do Espírito Santo. Quais são as minhas fortalezas? Quais são os pontos fortes meus? O que eu tenho de bom? Às vezes a gente pergunta para a pessoa, o que você tem de bom? Quais são os seus pontos fortes? Não sei. Como não sabe? Como não sabe? Tem que saber. Deus te criou. Deus te deu tantas coisas saudáveis, pontos fortes, positivos. Você tem que saber. Claro que não é para ser soberbo, né? A soberba é outra história. Né? Então, saber os seus pontos fortes, como também saber os seus pontos fracos. Seus pontos difíceis. Não, eu tenho que tomar cuidado com o meu temperamento. Eu sou muito exigente demais. Sou muito perfeccionista. É bom ser perfeccionista? Sim. Se você for o mecânico do meu carro, eu quero que você seja bem perfeccionista. Ajusta bem a coisa, tudo que tiver que ajustar. Seja perfeccionista. Mas imagina um pai que é mecânico, muito perfeccionista, ele chega em casa, aí você vai lá na garagem, está tudo, as ferramentas tudo organizada, tudo lindo, tudo bonito. Aí o pai chega em casa, ele quer o mesmo ritmo, né? De exigência, que todo mundo seja super perfeccionista. Mulher pôs um pouquinho mais de sal no arroz, pronto, fim do mundo. Porque errou a quantidade de sal. Está errado, né? Mas tem que conhecer suas fortalezas e suas fraquezas. O que fazer com as fortalezas? Deixar Deus usar. O que fazer com as fraquezas? Põe no pé da cruz. Entrega para Jesus. Amém? Ele já morreu, já levou. Mas a gente tem que entregar. Ele não arranca, não. Ah, que seria bom se ele arrancasse. Mas ele não arranca. A gente tem que entregar. Tá bom? Conhecer os filhos. Todo mundo acha que conhece tão bem os filhos. Meus queridos, eu, como diretora de escola, trabalhando na área de educação há mais de 30 anos, digo que tem mãe e pai que não conhece seu filho. Não conhece. Precisa conhecer. Em Provérbios, eu gosto muito desse Provérbios 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Seus filhos
são suas ovelhas. Amém? Trate de conhecer o estado deles. Personalidade, seus pontos fortes e fracos, seus pensamentos, seus sonhos. O que seu filho sonha? O que ele quer? Tem gente que não sabe. Você já perguntou para o seu filho adolescente se ele tem algum sonho, o que ele quer da vida, o que ele gostaria? Mantenha a parceria com a escola. Gente, eu tenho que laçar, às vezes, pai, para vir para a escola. Fico feliz que hoje nós estamos vendo alguns pais, homens aqui, né? Até eu acho que estamos aqui com uma quantidade significativa. Eu sinto que nós vivemos num país um pouco mais machista. A mãe consegue dispensa do trabalho para ir na reunião da escola da filha. Mas o pai muitas vezes tem dificuldade. Mas tem pai que nem tenta, hein? Tem pai que nem pergunta se pode chegar no emprego mais tarde para ir na reunião do filho. Mas daqui em diante, vocês que estão aqui, que têm filhos em idade escolar, vocês vão começar a fazer. Amém? Perguntem. Tem reunião do meu filho. Não quer ir sozinho? Vai com a esposa. Para que os dois? Para que sim, para fazer parte da educação dos seus filhos. Pergunta no seu emprego se você pode ir. Esteja lá. Esteja conectado com o que o seu filho está conectado. O que teu filho está assistindo? O que teu filho está vendo na internet? O que teu filho ele está conectado? É um desespero. Gente, o Google é uma coisa maluca. Você está conectado no mundo inteiro. Internet é a rede internacional. Nós, acredito aqui, acho que eu estou vendo uma mais jovenzinha, mas eu acredito que nem a jovenzinha, nós nascemos, isso não existia. É muito, estamos falando de 20 anos, mais ou menos. Né? Se alguém é da área, pode me corrigir. E o mundo mudou. É um divisor de águas a internet. Estão conectados com tudo. Com tudo. É um horror. Pode ser usado para o bem. Como eu falei para vocês, eu gosto de ler coisas que são da minha área, importantes para mim. Só que tem coisas horrorosas. Eles estão aprendendo a se suicidar. Tem rede, tem site, tem tudo. Como se suicidar. E não está longe. Infelizmente, a filha de uma colega nossa lá da cidade que eu congreguei, de Ubatuba, aos 25 anos, está fazendo uns 3 meses, se matou. E deixou uma carta nas redes sociais. Uma pessoa conseguiu tirar e muito triste. E ela fala. Formada em Direito. E até os seus 10, 12 anos, que quando eu saí de Ubatuba, vivia dentro da igreja. E eu li a carta. E ela fala das conexões, como é incentivada, uma coisa maluca, demoníaca. É para orar? É para jejuar? Sim. Mas é para ter conexão com o seu filho, para entender o que está acontecendo com o seu filho. Como pode um pai não saber que o filho está sofrendo de depressão? Como pode um pai não saber que o filho tem pensamentos suicidas? Eu sei que eles escondem, mas pai, peça sabedoria. Tenha parceria com a escola. Eu estou falando de um pastor, de um apóstolo, que foi dizer isso. Eu não sabia. E ainda deu uma responsabilidade para os jovens, porque vocês não me contaram. E eu tenho falado isso para os jovens. Nada de pacto. Você pode perder a amizade, mas não perca o amigo. Fale. Não precisa pôr nas redes sociais que seu amigo está pensando em se matar. Vai procurar o pastor, vai procurar um professor da escola, vai procurar alguém da família. Conheça os amigos dos seus filhos. Com quem seus filhos estão andando? Dá trabalho. Dá trabalho convidar para ir em casa, fazer o cachorro quente, servir o lanche, deixar eles fazerem bagunça, sujeira até tarde em casa. Dá trabalho. É melhor em casa ou na rua? Aonde vocês querem conhecer os filhos? Dá trabalho ir buscar na festinha às 3 horas, 2 horas da manhã? Dá trabalho. Dá trabalho. Nossa, o povo lá em São Paulo está tudo de Uber. Bota o Uber para o filho. Não, eu estou conectado aqui. O Uber está indo buscar meu filho na festa às 3 da manhã. Vai lá. Vai ver que festa o filho estava.
Não, está tudo bem. Eles só convivem com o povo da igreja. Queridos, por favor, não sejam ingênuos. O mundo está aí. Satanás está rodando. Ele quer destruir essa juventude. E vou falar, ele fica mais bravo ainda com o povo de Deus. Você acha que ele quer meninos, moças inteligentes falando de Jesus? Não querem. Ele não quer. Ele não quer. Então ele rodeia. E de algum jeito ele está lá. Mas nosso Deus é muito mais poderoso, amém? Mas vocês fiquem espertos, em nome de Jesus. Entenda o que acontece com a sexualidade de seu filho. Vou ter que voltar, pastor, para falar sobre isso. Mas estejam conectados. Quando é criança, às vezes, você acredita? Um menininho fala para a gente que quer ser menina. Sabe por quê? Porque está com ciúmes. Porque nasceu a irmãzinha, uma fofa, que todo mundo só dá atenção para a irmãzinha que é fofa. O papai chama a irmãzinha de princesinha, minha fofa. Para a fofinha, tudo pode. E para o menino, não, menino tem que se comportar. Sabia disso? O menino vira e fala, é mais fácil ser menina. Não é um processo consciente, é um processo inconsciente. Aí cadê vocês, pais, para ajudar? Contrário também é verdade. O pai que, com o meu filho, eu sou exemplo para o meu filho. A gente joga futebol, a gente vai junto para cortar o cabelo, ele me ajuda a lavar o carro, ele me ajuda a fazer tudo. Beleza, é para continuar fazendo. E a menina? É que com a menina não tem um jeito, a mãe cuida. Sabe o que vai acontecer? Não vai, em nome de Jesus. Mas sabe o que pode acontecer? Essa menina achar que é mais legal ser menino, né? Porque o pai só dá atenção para o menino. Filhos? Vocês querem ser chamados de ignorantes pelos seus filhos? Não. Portanto, aprendam. Façam perguntas. Se sua filha chegar em casa, pai, respira. E falar, pai, eu acho que eu estou gostando de um menino. Respira. Respira. Filha, me fale mais sobre isso. Continua respirando e ao mesmo tempo você vai falando, Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê paciência, porque eu já vou pegar esse menino. Quem é, filha? Da onde? Não é da igreja, pai. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, você nunca mais vai ver esse menino na frente. Resolveu? Pode ser que ela veja escondido. Pode ser que ela namore escondido. Pode ser que ela engravide escondido. Desculpa. Eu cancelo tudo isso no reino espiritual, mas eu tenho a dizer das possibilidades. Vai perguntando. Será que? Como que você vai conseguir convencer sua filha que pode ser que não seja o melhor namoro? Não, filha, será que é hora de namoro? Será que não é hora só de ter uma amizade? Filha, o que você pensa? Filha, o que você acha? Filha, quem é esse rapaz? Filha, você acha que ele vai querer ir com a gente lá na igreja? Filha, você acha que ele vai respeitar? Você acha que a hora que ele quiser beijar, ficar, né, dentro da liberdade, vai falando com... Ele vai respeitar? Você quer isso? Faça perguntas, muitas perguntas. Respira, faz uma cara de paisagem. Me fale mais sobre isso, tá bom? E vai fazendo pergunta, vai fazendo pergunta. Senhor, ajusta o capacete, seja exemplo. Jesus amado, pai, mãe. 1 Coríntios 11, 1. Apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Você tem coragem de falar para o seu filho e para a sua filha? Seja meu imitador. Eu não sou perfeito, mas seja meu imitador.
Você tem que ser exemplo em tudo, na vida cristã. Você quer que seu filho leia a Bíblia, aí ele vê você lendo a Bíblia? Você quer que seu filho ore, seu filho vê você orando? Se vocês querem que ele tenha uma vida cristã, começa desde o bom dia, de manhã, bom dia. Eu te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Te amo, filho. Te amo, filha. Não, tá atrasado, vamos para a escola, o despertador, você vai perder a prova. É assim que acorda? Relacionamento com família. Qual é o teu respeito, marido e né, o casal? Qual é o respeito entre vocês? Qual é o respeito com a moça que veio lá fazer faxina no dia? Qual é o carinho, qual é o respeito que vocês têm? Porque depois ele vai ter que respeitar a faxineira da escola. Ou já chega, né? Não. Enfim, não preciso nem entrar em detalhe. Sua vida profissional. Como você tem levado a sério sua vida profissional? Você tem sido um exemplo, seu filho está olhando. Está olhando. Ai, estou meio atrasado hoje, mas... Ai, aquele chefe chato. Não me aguentar aquele chefe, é dose. Ô, Lu, você não fala isso não, né? Tô brincando que eu sou chefe dela, né, gente? Oh, meu Deus! O que você fala em casa? Você precisa mentir? Não, não é para mentir, pelo amor de Deus. Mas é tomar cuidado com o seu exemplo. Meu chefe... uma pessoa difícil, mas em nome de Jesus eu estou orando por ele e eu vou fazer o meu melhor para que eu tenha um bom relacionamento com o meu chefe. Ponto final. Então, em tudo, você tem que ser exemplo. O filho copia mesmo. Até o jeito de falar. As crianças é muito engraçado. Eu falo assim para os pastores da nossa igreja, porque muitas das famílias da nossa escola são da nossa igreja. Aí eu falo assim, pastor, se vocês quiserem saber como essa família é, vem conversar com a gente. Que a gente conta tudo. A gente não precisa nem sentar com a família para a gente entender qual é o funcionamento da família. A criança que está sempre atrasada, a criança que não tem responsabilidade de nada, a criança que não tem respeito pelas autoridades. Então, eu falo para os pastores que a gente conhece as famílias bem melhor do que eles. Em tudo, seja um bom exemplo. Nos seus hábitos, né? Não é para ficar no celular pendurado, menino. Quanto tempo vocês ficam pendurados no celular? Fala para mim. É para sentar na mesa e é para conversar, para olhar um na cara do outro. Eu já vou, filho. É que eu estou trabalhando. Desculpa. Você está ensinando. Desliga. Deixa separado. Não, filho, eu vou resolver uma coisa de trabalho, mas eu já vou desligar. São hábitos. Tudo. E seu filho está aprendendo. E seu filho está te copiando. Então, cuidado. Seja um exemplo. Manter a hierarquia dentro da família. Hierarquia, a gente está falando de liderança, a gente está falando de autoridade, de responsabilidade. Autoridade, responsabilidade. Toda vez que não existe hierarquia dentro de casa, as coisas vão muito mal. E esse é um dos maiores problemas da sociedade hoje. A gente tem aí uma história que não dá tempo de eu contar tudo, mas vem lá da época dos hippies. Tá? Que na educação começou, que não pode mandar, que não pode falar não, tudo sim. Aí veio aquele construtivismo, e aí o negócio começou a piorar. Aí o que está acontecendo com as famílias pós-modernas, né, que a gente chama de pós-modernidade? Não pode ter hierarquia. Nós somos tudo igual, isso que é moderno, isso que é bom. Bom para ir para o brejo. Desculpa, bem bom para ir para o brejo. Né? Pai sem hierarquia, essa coisa de ser pais amigos. Ai, que legal, nós somos super amigos. Gente, até a adolescência, você pode tratar o seu filho amigavelmente, com gentileza, com amor, que é completamente diferente de ser amigo, seu melhor amigo. Mãe, pai, se tu disser para mim que tua criança, seu filho, se sua filha adolescente, seu filho adolescente é seu melhor amigo, vocês já podem vir conversar com o pastor aqui.
Porque não é seu melhor amigo. Pelo amor de Deus. Amizade tem que ser um nível horizontal. Você tem que ter amizade na sua idade. Ou mais velho, né? Na vida adulta. A criança falar, papai, você é meu melhor amigo. Tudo bem, é um jeito carinhoso dele falar. Mas não é. Na adolescência, você não é o melhor amigo dele. Ele tem que ter bons amigos de verdade. Amigo na mesma faixa etária. É bom ele ter. Depois da fase adulta é diferente. A gente sabe que depois de adultos, quem sabe, né? Você pode se tornar a melhor amiga da sua filha, ter uma intimidade de mãe, já na fase adulta, compartilhar até intimidades, pai com filho, tudo bem. Mas aí é na fase adulta. Tá? Então não dá essa coisa de ser muito amigo, ele acha assim, eu não tenho tempo para nada, eu preciso ser amigo, eu preciso ser amigo do meu filho. Você precisa tratar com amor e com carinho, mas não é seu melhor amigo dele. Mas também não pode ter muita hierarquia no sentido de autoritarismo. Aí me perdoe. E tem gente que fala que isso é de Deus. Autoritário, bravo, energético, aquela coisa rígida, que não escuta nada nem ninguém. Isso é falta de amor. Não é isso que Deus quer. Não é assim que Deus nos trata. Então, o equilíbrio dentro da hierarquia é importante, mas tem que haver hierarquia. Tem que ter hierarquia dentro do casal. Olha, eu confesso para você, minhas irmãs, meu pastor, demorei para entender isso, né, na minha conversão. Imagina, uma doidinha de pedra, psicóloga, moderna, morando fora, tudo quanto é lugar, leio lá na Bíblia, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Pastor, posso arrancar essa página da Bíblia? Não! Oh, meu Deus! Mas eu descobri que não precisava. Porque em seguida diz o quê? Maridos, amem suas esposas como Jesus amou a igreja. Vocês estão com uma tarefa difícil. Se doar. Não vou nem perguntar. Vocês vão se matar? Vocês dariam sua vida pela sua esposa? Eu não estou falando de filho. Estou falando de esposa. Ame a sua esposa, como Jesus amou a igreja. Mas tem essa hierarquia aí dentro e a gente entende dessa liderança. Eu morei fora, eu tive fora, eu estudei, eu tudo, mas eu estou aqui com o consentimento do meu marido. Querido, tudo bem? Tem uma festa de aniversário, eu não sei se vai dar tempo de eu chegar. Não tem problema, beleza, vai lá. Então tá bom, estou indo. Queridos, se as crianças não verem hierarquia dentro de casa, no casal, como que eles vão ter essa hierarquia com o filho? Não dá. O negócio já vai quebrando e já vai abrindo uma brecha para o inimigo lá no casal. Outra coisa que nós precisamos ter é uma boa comunicação. Gente, muitas vezes uma família está sofrendo muitos problemas por falta de uma boa comunicação. O que é comunicação? Gente, é entender o que o outro está falando. É escutar. Você está entendendo? Tem gente que fala e ainda se acha um bom comunicador. Não, não é. Isso é um tagarela. É um papagaio. Se o outro não estiver entendendo, não está adiantando nada, você sabe falar demais. Então, a comunicação realmente ela acontece quando a gente entende. Você está ouvindo o seu filho? Ou está entrando por aqui e saindo por aqui? Tudo bem, tem filho que na adolescência não quer falar, né? É beleza, tudo bem. Você vai arrumar outro jeito de se comunicar com ele. Vai jogar videogame com ele. Quem sabe sai alguma coisa, vai assistir um jogo de futebol, vai assistir uma série. Vai fazer alguma coisa com ele para vocês se comunicarem e terem diálogo. Porque daí sai o diálogo. Essas coisas. Filho, vamos discutir. Como está você? Vamos discutir o nosso relacionamento. Gente, me poupe, né? Não é assim, né? Liga com o seu filho. Veja como ele fala. Veja o que ela quer. Agora tem uns que falam demais.
E os pais entram por aqui e saem por aqui, porque está super preocupado com o trabalho, com as coisas que tem para cuidar, e não dá uma atenção para o que o filho está falando. Contou ali que brigou com a amiguinha na escola. Ah, todo dia briga com a amiguinha na escola. Até que ponto foi essa briga? Até que ponto machucou sua filha, o seu filho? Ah, não, pai, briguei no futebol. Não, tudo bem. Não, brigou no futebol, não. Amanhã, briguei no futebol, pai. Tudo bem. Oiê, o que está acontecendo? Pode brigar no futebol todo dia? Não, não pode. Alguma coisa está errada. Você está brigando no futebol todo dia da escola. Preste atenção no que seu filho está falando. Escuta. Comunicação tem que escutar. Ouvir e compreender aquilo que escutamos. Ouvir requer prestar atenção. Alguns requisitos importantes para uma boa comunicação. Faça contato visual. Filho, desliga o celular, senta aqui, me fale melhor sobre isso. Brigou no futebol? Com quem? O que aconteceu? Tinha adulto junto, vendo o que aconteceu? Mas você brigou? Quem começou? Ah, foi um carrinho? Mas ele sempre dá carrinho? Parece básico, né? Mas tem um monte de pai que não faz. Um monte. Comunicação, converse, faça contato visual, faça pergunta, pergunta e continue perguntando. Pais, não fale demais. Tem pai que acha que dar sermão resolve. Então, por que você não pode fazer isso? Porque na palavra de Deus diz isso. Que bom, você vai instruir seu filho por causa da palavra. Mas dar sermão, está pregando para o filho na hora que não é isso. Você vai ensinar a palavra de Deus para o seu filho no momento do seu devocional, no momento de reunião com a família. É a hora de ensinar a palavra para o seu filho. Agora, na hora de uma situação, tem gente que... Eu já vi pai que só cita versículo bíblico para o filho. Como assim? Converse, escute. Não fale demais. Tiago 1,19. Está ali, não? Eu não lembro se eu coloquei. Tá, Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Me fale mais sobre isso. Tardio para falar e tardio para se irar. Então, quando a menina chegar em casa dizendo que está apaixonada, pai, respira. Lembra de Tiago 1,19. Seja pronto para ouvir. Um pouquinho para falar. E, se possível, não precisa nem se irar, tá bom? Em nome de Jesus. Tiago 1,19, já foi. Provérbios 18,13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Ou seja, desculpa, burrice. Como você pode falar, como você pode responder antes da pessoa julgar, antes da pessoa falar? Escute. João 7,51. Caso a nossa lei julgue um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Filho, chega em casa então, vai falar uma coisa. Ah, não, de novo não. Você não fez, né? Não pode ser. Nem sabe o que aconteceu. Nem sabe qual foi a briga do futebol. Nem sabe o que aconteceu, por que foi mal na prova. Não, escute primeiro. Gente, tem um segredo ali, ó. Aquela frase. Troque as reclamações por pedidos. Pare de murmurar. Porque meu filho não guarda roupa, porque ele larga as roupas tudo no chão. Alguém já passou por essa situação? Fica largando toda a roupa no chão. Larga, porque não para de murmurar que o filho larga a roupa no chão. Fala assim, filho, por favor, ponha a sua roupa suja dentro do cesto de roupa suja. Aí onde está o cesto de roupa suja? Lá na lavanderia do outro lado da casa. Mãe, pelo amor de Deus, não seja chata. Põe o cesto de roupa suja no quarto do menino para ele tropeçar. E lembrar de colocar a camiseta, a roupa suja dentro do cesto. É verdade. Aí você quer que ele vá lá na lavanderia, lá fora, botar. Aí, mãe, que fica feio o cesto de roupa suja dentro do quarto dele. Ah, me poupe. É melhor feio, mas ele lembrar que está ali, ele está vendo e coloca. Pede, filho, faz isso. Filho, por favor, hoje eu preciso que você me ajude. A mãe vai lá numa palestra
Por favor, você lava a louça que está em cima da pia? Por favor, lava a louça para mim. Estou te pedindo. Filho, você está escutando? Agora, se estiver no videogame, você pede a hora que você pudesse dar um pause. Meu marido gosta de jogar videogame, sabe? De vez em quando eu falo para ele, a hora que pudesse dar um pause, porque tem uns momentos lá que não dá para dar pause, né? Dá um pause aí. Ô filho, está escutando? Por favor, lava a louça para a mãe. Você escutou? O que você escutou, filho? Para lavar a louça. Que bom, você escutou. Tá bom? Peça, para de murmurar. Peça. Marido e mulher, isso também funciona, que é uma maravilha. Ficar reclamando que o marido não lava a louça, o marido nem viu que a louça estava suja. Porque o marido é capaz de passar e nem reparar que a louça estava suja. Como assim? Então você peça, amorzinho, eu vou lá na palestra, amorzinho, eu vou na... Você, por favor, lava a louça para mim. Gente, que foi aí? Colossenses 4:6. Gente, nossa palavra tem poder, né? Eu não vou nem ler para vocês por causa do horário, mas você já sabe muito do poder da palavra, né? Bênção, maldição. Tá certo? De manhã, abençoa teu filho de verdade, de coração. Faça uma oração por ele. Abençoe o resto do dia a todos, tá? Que o seu falar seja sempre agradável. Desenvolva resiliência. O que é resiliência? É um termo que vem da física, que é o poder de uma matéria se esticar, por exemplo, o elástico. A gente estica o elástico e ele volta para a posição normal. Se não tiver nenhum problema, ele não vai arrebentar, ele vai voltar. A resiliência humana, psicológica, é isso. É a capacidade de passar por alguns problemas e conseguir voltar ao normal, a superar os problemas, a superar as dificuldades. Parece tão óbvio, mas nós estamos tendo um problema gravíssimo. Os pais superprotetores não estão deixando seus filhos desenvolverem a capacidade de resiliência. Primeiro problema, eles já entram, já afastam, já quer resolver. Romanos 8:28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, se ele não vai passar, como que vai contribuir, né? Então, em cada situação, a resiliência começa desde pequeno, começa os pais ajudando os filhos. Esse instinto protetor que não deixa passar por nada. Não dá. Uma vez, uma mãe me ligou desesperada para falar comigo. O pai tinha esquecido uns bichinhos, sei lá, tintila, sei lá o que era, uns bichinhos caros para danar. O pai esqueceu do lado de fora, os bichinhos morreram esturancados. A mãe tinha 2 filhas comigo. Ela estava desesperada no telefone. Desesperada. Primeiro que ela queria matar o marido. Eu falei, pode parar, você não vai falar para as meninas que o pai esqueceu. Os bichinhos ficaram doentes e morreram. Não é mentira. Você não precisa contar tudo. Segundo, ela falou, não, mas sabe o que eu estou pensando em fazer, Silvana? Segura elas mais um pouco aí na escola que eu vou num lugar comprar igualzinho. E vou substituir. Eu falei, o quê? Você enlouqueceu? Você enlouqueceu. Deixa sua filha, seus filhos sofrerem o luto do peixinho que morreu. Como vai comprar outro igual? Primeiro que suas filhas não são burras, elas vão saber que não é o mesmo. Mas pelo menos o trauma vai ser menor porque já vai ter outro em casa. Não faça isso. Não faça isso. E aí, enquanto as coisas a gente não deixa a criança passar por o sofrimento. Eu não estou dizendo que é para botar a criança para sofrer, gente, pelo amor de Deus. Mas às vezes uma briguinha de irmãos, os pais não têm paciência. Tem que separar a briga de irmãos? Você tem que entender, né? Agora tem pai que já dá tudo que um filho quer, tudo que o outro filho quer, porque assim eles não precisam ter atrito, não precisam discutir. Aí essa criança não desenvolve o que nós chamamos de resiliência. Não vai saber quando adulto enfrentar problema nenhum. Nenhum. Eu brinco assim, eles não sabem mais nem viver em equipe, né? Não sabe fazer trabalho em grupo na escola. Pensa num problema que nós, educadoras, quem for professor aqui deve saber. É botar as crianças para fazer trabalho em grupo. É um sacrifício. Eles não sabem fazer. Aí, guardamos um dinheirinho, vamos almoçar fora no domingo. Yes! Aonde vai? No shopping. Aonde? Na praça de alimentação. Porque assim, olha que bom,
Aquele vai comer hambúrguer porque ele quer comer hambúrguer. O outro vai comer franguinho porque quer comer franguinho. O outro vai comer macarrãozinho porque quer comer macarrãozinho. Nem decidir mais o que vai comer junto, as famílias estão conseguindo decidir. Não, hoje é dia de macarrão. Nós vamos lá na macarronada. E hoje é dia de macarrão. Pai, eu não quero. Hoje é dia de macarrão. É o que tem para hoje. Mas não está mais fácil? As praças de alimentação, ó, não é só porque é rápido. É porque é fácil. Isso deve acontecer de montão, né? Tá bom, vamos embora. Já falei, briga de irmãos. Desenvolver responsabilidade. Gente, meu filho não tem responsabilidade nenhuma. Meu filho não faz nada. Meu filho é um preguiçoso. Sorry. Você que educou ele assim. Sabe como? Quando ele era pequenininho, e ele largava todos os brinquedos dele para fora, aí você estava com pressa. Catava tudo e jogava na caixa. Filho, guarda os brinquedos. Filho, guarda os brinquedos. Não guardou, você cata tudo e joga na caixa. Filho, faz a lição. Mãe, eu esqueci da lição. Tá aqui, vamos fazer rapidinho. A professora sabe quando a mãe fez a tarefa do filho, tá? Nós temos um zóio que nós temos. Escreve aí, escreve, filho. Isso é quando criança... Tem gente se matando ali de rir atrás, pastor. Rapidinho, para não tirar nota baixa na prova. Isso é responsabilidade quando é criança. É tudo. Guarda-roupa, você não vai querer que ele dobre perfeito, que nem você, e coloque em ordem de cores, degradê. Não, né? Mas o cestinho, a caixinha em cima da cama, depois a mãe dobra, não é no chão. Então, a responsabilidade você desenvolve no seu filho desde pequenininho. Porque depois, quando o adolescente não quer te ajudar, não quer fazer nada, não quer estudar, não quer ir bem na escola, não está nem aí vai para o emprego. Nós estamos com um problema gravíssimo. Os jovens não conseguem, já tem pouco emprego. E os que têm, eles não conseguem parar no emprego. Porque eles não são responsáveis. Não são responsáveis com o horário, nada querem, não gostam do uniforme do colégio, não usam no colégio. Aí depois chega lá no emprego, não quer usar o uniforme do emprego. Se conseguir um trabalho, você tem que usar o uniforme. Não gosto. Sorry, consegui um emprego, que bom. Usa o uniforme. Enfim, desenvolver responsabilidade. E chegam a sérias dificuldades. Sérias dificuldades. Aí depois vai para o casamento. Um jovem, uma jovem, que não sabe fazer nada. Eu não estou falando só de cozinhar, gente. Estou falando que não tem responsabilidade com nada. Não consegue se cuidar de si mesmo. Como depois vai cuidar de uma família? Aí vira pai e mãe. Desespero. Corre para a casa do vô e da avó para ajudar, né? Porque está desesperado. Colocar limites. Gente, limite. Todo mundo... esse molequinho não tem limite, essa menina não tem limite. O que é limite? Gente, o limite é você colocar... Imagina, nós vamos entrar aqui num... Vocês conseguem imaginar? Um parque, cheio de árvores, cheio de... Não tem um caminho que a gente pode passar? É por aqui. Se eu sair aqui, passar por esse caminho, eu vou chegar lá do outro lado. Se não tiver o caminho, eu posso me perder que nem um labirinto no meio das árvores, das plantas, não é? E pode ser que eu não consiga chegar lá nunca. Isso é limite. É falar para os seus filhos, são as regras, o que pode, do jeito que é para fazer, é colocar regra. Você consegue entrar num jogo sem conhecer a regra? Vocês já entraram? Vocês já foram jogar alguma coisa que você não sabe a regra? Deve ter jogado. Eu já tive. Vamos brincar de alguma coisa. Eu não sei a regra, parece barata tonta rodando assim, porque não sabe jogar. E isso está acontecendo com as crianças. Colocar limite não é a punição nós vamos falar já. Regra é o que pode, o que não pode fazer. E as regras, elas precisam ser claras. Limites não significa punição. O limite vem antes da punição. Limites são regras. Entenderam? E coisas importantes. Sintonia dos pais. Filha, você vai dormir hoje às 10 horas, porque você tem prova amanhã. Vai dormir mais cedo hoje. Aí chega o papai. Filha, tô com uma saudade de você. Vem cá com o pai assistir um filme. Não, ela tem que dormir mais cedo, porque ela tem prova amanhã. Mãe, larga de ser chata. Como você é chata? Ela vai assistir um desenho comigo.
Danou. Tem que ter sintonia dos pais, vocês têm que falar a mesma língua, vocês têm que combinar as regras. Não sabe? Briga antes, discute antes, na porta fechada. Até vocês entrarem num acordo. Mas discute as regras antes. Quais são as regras do jogo? Claro, pode haver exceção, gente. Desculpa, depois eu já falo disso. A sintonia dos pais foram. As regras devem ser constantes. Hoje pode, amanhã não pode. Depois de amanhã pode só um pouquinho. E depois de amanhã pode um montão. A mesma coisa? Por quê? Por quê? Se a regra é para ser constante, é hábito. Isso demora, mas as pessoas mudam de comportamento pelo hábito, pela repetição. Isso é importante. Claro que pode ter uma exceção, gente, pelo amor de Deus, é claro. Mas pai e mãe, entrem no acordo, hoje a gente vai abrir uma exceção e explica por que está abrindo exceção. Senão, vocês deixam suas crianças confusas. E vocês sabem que crianças que não têm limites claros, elas se acham, no final da história, abandonadas? Porque dá muito trabalho colocar limite. Dá muito trabalho colocar regra. Os limites devem ser supervisionados. Filha, por favor, você vai apagar, você vai desligar a televisão e 10 horas você vai dormir, porque você tem prova amanhã, tá? Tá bom, mãe. Aí a mãe vai lá para o celular, o pai vai para o celular, 11 horas, meia-noite. Nem passaram no quarto para ver se a filha dormiu. Dá trabalho. Mas vale a pena. 10 horas tem que ir lá. Ô, filha, já está indo dormir? Deus abençoe. Dorme bem. Apaga a luz. Vai, filha, mais um pouquinho. Não, vamos lá, filha, agora. Melhor, você precisa dormir para ir bem na prova amanhã. Então, tem que cobrar. Inventar um monte de regra que você não tem nem como fiscalizar, é melhor você não inventar. Claro que você vai desenvolver um senso de responsabilidade com o seu filho, que ele vai cumprir as regras, mesmo que ele esteja sozinho. Claro que você quer isso, não quer? Eu também quero que meus alunos façam isso. Vocês querem isso. Mas é um processo. E provavelmente até um certo período precisa fiscalizar se as regras estão sendo cumpridas. Os limites devem ser supervisionados. Pais também precisam... pais, vocês também precisam respeitar as regras. A gente já falou dos exemplos, né? Não vou nem repetir sobre isso. Participação dos filhos nas regras. Isso é possível? O que vocês acham? Sim, claro que sim. Agora, pergunta por quê? Vamos fazer um combinado. E tem limite. E de acordo com a faixa etária, né? Você não vai dar autoridade para um filho de 4 anos decidir, a viagem de família que vai acontecer no final do ano. Que idade ele tem para isso? Ou que escola ele quer estudar? Você pode até perguntar a opinião do seu filho adolescente, mas até uma certa idade, quem vai decidir a escola que ele quer estudar? Se você tem a opção de escolher a escola, se tiver a opção de uma escola, por exemplo, particular, você tem que decidir. Você pode até escutar a opinião do seu filho para tomar uma decisão. Mas tomem cuidado, mas participe das regras. Que horas nós vamos? Onde nós vamos comer hoje? Todo mundo? Não, faz uma votação. Dá para fazer a votação? Se vai ser macarrão, se vai ser hambúrguer, se vai ser pizza. Dá para fazer? Dá. Então faça. Hoje é você que decide, fim de semana que vem é o outro. Eles podem participar. Agora, gente, limites não respeitados, eles geram consequências, primeiro, automáticas. A criança botou o dedo na tomada, doeu. A maioria não vai pôr de novo. É que tem uns que tem um senso, mas é outra história. A maioria não vai pôr de novo, porque aprendeu por uma consequência automática. Dá para deixar o filho sofrer pela consequência automática? Dá, até certo ponto. Óbvio. Se está colocando a vida dele em risco, é óbvio que você não vai deixar ele sofrer uma consequência automática. Um filho que está assim, mais ou menos, por exemplo, no estudo, dá para deixar ele... tá bom, filho, você já estudou? Tem certeza? Beleza, vai fazer a prova. Fui mal, pai. Pai, fui mal na prova, estou triste. Filho, tá vendo? O que você poderia ter feito de diferente? Pai, acho que eu podia ter estudado um pouquinho mais. Tá
Então, tá bom, filho. Na próxima você estuda, precisa de ajuda, estou aqui, tá? Aí na próxima ele vai e estuda melhor. Beleza. Agora, se ele não continuar não estudando, aí nós vamos falar de punição. Mas, no geral, a consequência, e você tem que ajudar o filho a entender a consequência, ela já é uma ótima punição. Já ajuda. Agora, coisas simples como essa, tá fácil. Agora, você falar para um filho coisas em relação a valores, por exemplo, filho não pode mentir. Claro que não pode mentir. Papai do céu, dependendo da idade, você vai explicar, Papai do céu diz que é para a gente dizer sempre a verdade. A mentira é ruim. Não mente, filho, não é para mentir. Aí o filho vai e mente. Sei lá, inventa uma história. Quebrou o copo, esconde o copo, joga o copo fora e não quer falar que quebrou o copo. Quem quebrou o copo? Ninguém. Foi o gato. O gato que quebrou o copo. Claro que para ele entender a consequência disso, é uma consequência muito mais subjetiva, né? Ele vai perdendo a confiança. Quando não for ele, todo mundo vai achar que é ele. É difícil mostrar isso. Mas os pais precisam ajudar os filhos a entenderem das consequências. Acontece alguma coisa na escola, às vezes a criança tem um problema de pegar as coisas dos outros. Isso pode acontecer. Filho, o dia que você não pegar, vão achar que é você. E é isso que acontece. Aí some alguma coisa na sala, os amiguinhos, a primeira coisa que falam foi fulaninho. Porque uma vez já pegou, porque mentiu. Então, é duro, mas tem que ensinar. Agora, quando os limites não são respeitados, geram consequências. As consequências automáticas eu já falei. Agora vamos falar sobre punições. É diferente. A punição é quando a consequência automática não resolveu. Aí tem que entrar com punição. A gente tem que tomar cuidado. Vamos ver alguns requisitos importantes para colocar a punição. Isso ajuda bastante. Uma coisa que eu mais escuto os pais dizerem, eu não sei da punição, não resolve nada. Presta atenção em algumas coisas bem simples. Primeiro, de novo, sintonia dos pais. Ah, você foi mal na prova? Hoje a gente ia no cinema, não vai mais. Hoje você vai estudar para a prova de amanhã. Aí chega o pai e fala, não, nós vamos hoje no cinema. Espera aí, cadê a sintonia? Sintonia dos pais. 2, sempre que possível, a punição ela deve estar relacionada com a atitude da criança. Né? Então, vamos supor, você já cansou de falar que não é para brigar no futebol. E foi lá, sentou o pé no futebol. Sentou, brigou. Qual pode ser a punição? Escreve uma carta lá para a escola, põe no caderno, liga, faz o quê? Durante uma semana eu não quero que meu filho jogue futebol. Porque ele está brigando no futebol. Por favor, escola, me ajude. Tudo bem que a escola pode dizer que sim ou que não, mas entende o que eu quero dizer? Alguma coisa relacionada. Ah, seu filho está brigando no futebol, a gente não vai comer pizza hoje à noite. Eu gosto de comer, né? Também, cheio de comida ali, eu só falo de comida, né, pastor? Vocês estão entendendo que a punição deve estar relacionada o mais próximo possível com aquilo. Foi mal na prova? Desculpa, não vai estudar para a prova. Quebrou as regras, a punição tem que ser clara. O mais imediato possível. Tem pai que coloca... Eu já escutei pai falar para a filha de 13 anos que ele ia cancelar a festa dela de 15 anos. Só posso dar risada, né? Só posso dar risada. Primeiro que é mentira. Imagina, se o pai não vai fazer o bolo para a filha, que vai fazer no 15 anos. Larga. É para agora. Não, você não vai na festa da sua prima esse fim de semana? Sei lá. Então, tem que ser o mais imediato possível. Não dá para ser lá longe. Para criança pequena, então, gente, quando a gente chegar em casa, depois, na segunda-feira, a gente conversa. Me poupe. Separe a criança, não exponha a criança na frente dos outros. Se estiver aqui no banheiro, repreender. Se estiver aqui no quartinho, sei lá onde. No carro, o que for. Mas faça logo. Ainda mais para as crianças pequenas que não têm a noção do tempo. Tá bom? Deve ser proporcional à atitude que a criança ou que o adolescente causou.
Às vezes é desproporcional. A criança fez uma coisa grave, a punição é desse tamanho. Às vezes a criança fez uma coisa desse tamanho, a punição é desse. Confunde a cabeça da criança. Devem ser bem pensadas. Como eu falei, não vai fazer coisa que você não vai cumprir. Pensa bem. Pensa bem. Combina antes com a esposa. Se não tiver, fala assim, eu vou pensar. Filho, eu não sei qual vai ser a sua punição, mas eu vou pensar. Vou conversar com a sua mãe e nós vamos decidir qual vai ser a sua punição. Não invente coisa que você não vai fazer. Não inventa. Não inventa. Um pai, um dia desse que começou lá a escola, já está tudo errado, né? Comprou um quadriciclo para o filho. Aí, se ele chorar, a gente vai tirar. Eu olhei bem para a cara do pai, estava acabando de chegar na escola. Eu falei, mas que mentira, né? Você não vai tirar. Tira só do fim de semana. Mas não diga que você vai tirar. Você não vai. Ai, é verdade, né? Então tá, então diz que você não vai deixar esse fim de semana. As punições devem ser cumpridas e não ficar apenas ameaçando. Sabe aquela coisa? Olha que eu vou tirar seu celular. Olha que eu vou tirar seu celular. Olha que eu vou tirar seu celular. E você não vai tirar nada porque você quer que ele tenha um celular, porque você quer acompanhar o que ele está fazendo, você quer saber onde ele está. Que mentira! Você não vai tirar o celular. Então não ameaça o que você não vai fazer. Pensa antes. Pensa. Filho, você está muito ligado no celular e nós vamos na casa da avó, vovó está doente, eu quero um momento, todo mundo junto, me dá aqui seu celular. Para a casa da avó você não vai levar. Você vai sorrir e dar um monte de beijão na avó e não vai ficar no celular. Dá. Agora você vou tirar. Mas não é para sempre. Você não vai tirar para sempre. Então não ameace coisas que não vão fazer. Porque daí vocês perdem toda a autoridade. Perde a autoridade. Ficar ameaçando e não cumprir. Seja, porém, o vosso falar sim. Sim. Não. Não. Porque o que passar disto é procedência maligna. Mateus 5, 37. Estou quase acabando. Disciplina física. Pastor, eu estou um pouquinho atrasada. Me dá mais 10 minutos? Tá bom. Eu acho errado. O pastor está perguntando, por exemplo, de um jantar, uma festa de família, uma viagem de família. Um errou. É isso que vocês vão pôr de punição? Ninguém vai? Gente, não pode. Não pode. Você não pode... A punição não pode ser algo que poderia ser muito saudável e muito positivo para a família, para a criança. Ah, vou tirar do futebol, por exemplo. Não é bom. Pode ser que vai tirar um pouco. Então, todo mundo igual. Só ele. Mas tá certo. Quando é a família toda, não faça. Não faça, porque daí você vai arrumar um outro problema. Você pode arrumar uma briga, um descontentamento entre a família. Estão perdendo um momento precioso de família. Por causa disso, arrume outra punição. Arrume outra punição. Essa não é boa. E essa coisa de filhos, quando não pode, ninguém pode, está errada. Errada. Trate cada filho na sua individualidade. Trate cada filho no seu temperamento. Tem filho que vai mal na prova, chega em casa passando mal e chorando e desesperado porque foi mal na prova. Você tem que dar colo. Filho, você vai conseguir da próxima vez. E o outro filho, da mesma mãe, do mesmo pai, de dentro da mesma casa, mãe, foi mal aquela prova, porque também a professora, mãe, não, mas pode deixar, mãe. Tá nem aí que foi mal na prova. Você vai tratar os dois iguais?
Você mata. Aquele perfeccionista que já está se autoculpando, você culpar mais? Agora, o que não está nem aí, decide o que você vai fazer. Conversa com Deus, conversa com o marido, com a esposa e decide o que vai fazer. Tá certo? Então não pode. Por exemplo, regras de acordo com a faixa etária. Ah, não. Ninguém pode porque o pequeno vai chorar. Ah, não faça o que meus pais fizeram com os coitados dos meus irmãos mais velhos. Porque eu berrava que eu queria ir, que eu queria passear, que eu queria fazer. E às vezes eles ficavam preocupados, não deixavam os mais velhos fazerem, porque eu berrava, chorava, gritava que eu queria ir junto. Tá certo? Não, os mais velhos podem. O menor não pode. Você não tem idade. Quando você tiver a idade dele, você vai poder. Eu quero celular também. Não, só quando o menor tiver idade de celular, vai dar para os dois? Não. O mais velho tem idade, o menor não tem. Ponto final. Então, essa coisa de punição coletiva, regra coletiva, não funciona, né, gente? Eu sei que é difícil, mas tem que ser trabalhado de acordo com a faixa etária e não pode ser punição coletiva. Combinado? Bem lembrado, pastor. Disciplina física. Eu vou ler os versículos bíblicos. Tá bom? Existem alguns versículos bíblicos que nos indicam que são a favor da disciplina física. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo castiga. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso morrerás. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Versículos que nos indicam que não devemos usar a vara. Provérbios, dentro do mesmo livro, né? Provérbios 26, 3. O açoite é para cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Provérbios 10, 13. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do que é falto de entendimento. Queridos, a questão de bater ou não bater, ela é muito complexa. Eu vou dar o meu posicionamento, meu, Silvana, e o meu entendimento. Em primeiro lugar, a decisão de usar a disciplina física é de competência da família. Pai e mãe, decidam, conversem, é de vocês. Em primeiro lugar, porque a responsabilidade é de vocês. Aí eu quero dizer, não é nem da igreja, nem do avô e da avó, nem muito menos do governo, né? É de você, pai e mãe. Conversem. Conversem. Agora, o problema da disciplina física, qual é o problema que nós, como profissionais, psicólogos, educadores, vemos? A disciplina física, ela pode variar desde uma palmadinha até violência física. Esse é o maior problema. Isso é grave. Então, quando se fala é proibido, e eu vou falar uma coisa para vocês, quando a gente lê as pesquisas, e eu não estou falando de cristão, pesquisa normal. Os pais batem muito. É violência. Não é punição, não é correção, é violência. Existe muito pai, mãe batendo muito nos filhos, de forma errada. Por isso que os psicólogos, todo mundo vem, não, pelo amor de Deus, não bate, não bate, não bate, é proibido, lei, não pode. Por quê? As pesquisas estão mostrando isso.
Porque tem gente sentando a mão na criança na hora da raiva. Não tem limite. Não é uma palmadinha de amor. É surra. É a vara nas costas, é o uso errado da vara. E assim, a disciplina, ela tem que ter como objetivo o bem da criança. E nunca deve ser usada para justificar um abuso, um maltrato, uma raiva, uma frustração. Tem pai frustrado, porque se frustra, porque acha que o filho não é aquilo que ele gostaria que fosse. Vai se autoconhecer, vai buscar ajuda e senta a mão no filho. A própria vara, a palavra vara, ela gera muitas divergências no meio cristão. Eu já escutei vários estudos, porque daí eu vou estudar, né? Eu boto vara, quem disse, quem falou, quem pensou. Eu já escutei a vara literalmente como galho de árvore. Então tem gente que vai, quebra o galho de árvore e anda com o galho de árvore na bolsa. Não sei o que vai fazer, né? Porque se tiver que bater só com o galho de árvore... Eu conheço uma mãe que tem um galho de árvore em casa. Ela disciplina em casa as meninas e ela usa o galho de árvore. Um galinho, porque ela acha que tem que ser. Apenas um símbolo para que não seja usado as mãos. Tem gente que não quer bater com a mão, porque aí vem uma história de que com a mão se faz carinho, com a mão não se bate. Usa o chinelo ou a cinta. Existe um outro problema. Com o chinelo, você não está sentindo a dor. E você corre o risco de não mensurar a força que você está dando. Quando você dá com a mão, você tem muito mais controle da força que você está colocando. Então, é um problema. A própria vara. Se eu vou com a vara, pode ser que eu não esteja mensurando a força que eu estou batendo. Já escutei pastores dizendo que significa apenas uma punição física, independente se for com a vara, com a mão, é punição física. E também já escutei pastores dizendo que é um símbolo da disciplina, que não necessariamente é a punição física. E como eu disse, a maior parte dos especialistas diz, não faça, tome cuidado, tome muito cuidado. Quem está irado, quem está com raiva, porque pai fica muito irado, sim. Mãe fica muito irada, sim. Tome cuidado, porque na hora da ira, então, não bata. Se você optar por uma correção, meu filho não entende, é pequeno, nós vamos lá no banheiro, eu vou te dar um tapinha na bunda, vou te dar uma palmada, tenha certeza que você tem o autocontrole para fazer isso. E que você não vai passar da medida. Porque é muito, e de acordo com a faixa etária, porque aqui fala muito, pelo amor de Deus, né? Se a criança é um bebê, não me faça isso, né? Pelo amor de Deus, ela não tem condição nenhuma de punição nenhuma. Até um ano é difícil a criança entender. Depois de mais velho, também é complicado, porque daí ele já tem um entendimento. Às vezes uma palmadinha serve quando a criança não tem um entendimento. Não adianta você ficar explicando demais. Coloca o dedo na tomada, coloca o dedo na tomada, coloca o dedo na tomada. O choque não foi suficiente, ou tudo bem, não deu choque, mas pode dar. Foi uma palmadinha. Tomem cuidado. Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas eu estou dizendo que tomem muito cuidado, tá bom? E eu tenho uma coisa a dizer para vocês, pais. Às vezes, bater é mais fácil do que educar. Dá muito mais trabalho fazer tudo isso que nós estamos falando aqui. Colocar limite, fazer combinado, colocar a regra, decidir a punição, esperar a autopunição, depois poder... Dá muito mais trabalho. Filho, não fez... Pum! Não, tum! Fácil, né? Vai resolver? Aí, dependendo do temperamento dessa criança. Eu apanhei. O que eu mais escuto de gente que é a favor é, eu apanhei e eu não fiquei traumatizada. Em que situação você apanhou? Seu pai e sua mãe era calma. Sua mãe, não sei, em que situação você apanhou? Foi com cuidado, foi com carinho, foi com amor? E realmente, será que não tem trauma? Ou não quer ver? Então, é complicado. É complicado. Tomem cuidado. E vamos sempre procurar os combinados, as regras, as punições que não sejam, que dão muito mais trabalho do que bater.
Perdão. Dá para viver sem perdão? Eu nem vou ler os versículos de perdão, vocês conhecem todos, né? Pratique o perdão dentro de casa. E perdão não significa não corrigir, né? Aí tem gente que fala, eu perdoei, pode continuar fazendo errado? É isso que a gente aprende de perdão? Não. Errou, vamos corrigir. Mas eu te perdoo, filho, mas eu não quero que você faça de novo. E perdoa. Faz a punição, faz... Agora tem pai que fica uma semana sem falar com o filho. Vocês já viram isso? Eu já. Estou bravo com meu filho, não vou mais falar com ele. Ainda não perdoei. Aí é o estudo do perdão, né, gente? Vamos praticar o perdão. E por fim, para encerrar, eu quero falar sobre gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz o quê? Em tudo dá graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, agradeçam muito, mas muito a Deus pelos seus filhos. Olhem seus filhos, o que vocês têm para agradecer. Porque quando a gente começa a agradecer, a gente começa a tirar o foco do problema. E nós começamos a olhar aquilo que Deus tem feito. Tenham fé, profetizem sobre a vida do teu filho. Sonhem pelos seus filhos o que você quer, o que você gostaria. Não que ele tenha que fazer exatamente o que você quer, mas você quer valores, você quer princípios, sonhe, profetize, agradeça a Deus. E quando nós temos um coração grato e sabe agradecer o seu filho, tem pai que fala assim, agradecer, elogiar o filho. Filho, obrigada que você me ajudou. Era obrigação dele. Oiê. Agradeça seu filho. Filho, obrigada que você me ajudou. Filha, obrigada. Obrigado que você está ajudando a cuidar de mim. Né? Obrigado que a mãe está com dor de cabeça, mas você veio me ajudar. Você está fazendo, obrigada. Obrigada por você ser a filha que você é. Obrigada por você ser o filho que você é. Declare o seu amor. Tem gente que acha que não precisa declarar o amor. Leiam o livro As 5 Linguagens do Amor, que é ótimo. Mas independente da linguagem do amor, declarem seu amor pelos seus filhos. Falem de Jesus. Profetizem na vida deles. E lembre-se que por mais difícil que as coisas podem ser, a paternidade quer do pai ou da mãe, é a mais difícil, já falamos sobre isso, tarefa que o ser humano tem para executar. Mas Josué 1:9 diz, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há dada. Peça sabedoria para Deus. Vocês precisam de muita sabedoria para educar seus filhos. Peçam, escutem o que Deus tem, o conselho de Deus para vocês. Pai, mãe, eu sei que em grandes momentos, eu acho que a vontade de um pai e de uma mãe é tirar o filho desse mundo, né? É colocar o seu filho, sua filha numa redoma de vidro, num lugar bem protegido, só dentro de casa. Quem sabe um pouquinho na igreja, quem sabe um pouquinho numa escola cristã, mas não adianta. Não peço que vos tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo. Seu filho não é do mundo, irmão. Tome posse disso, irmã. Seu filho não é do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Que Deus abençoe vocês, dê graça, sabedoria, para que vocês sejam um canal de bênção na vida de seus filhos. Deus abençoe. Obrigada.